Esse não foi o caso do pai de Abraão. O texto do capítulo 11 se encerra com a seguinte revelação: viveu o pai de Abraão muitos anos naquela terra e foi sepultado em Harã. Então responda para mim: aonde o pai de Abraão queria ter chegado? E aonde ele parou? E aonde ele morreu? Satanás não vai aparecer de chifre e rabo para quem sabe onde quer chegar. Presta atenção que Deus me trouxe aqui para falar com você. Satanás não vai aparecer de chifre, rabo, risada tenebrosa, fumaça fumegante infernal. Escuta isso aqui. Para você que sabe aonde você quer chegar. Ele vai aparecer de modo semelhante ao lugar que você deseja. Ele vai te oferecer pratos semelhantes com aquilo que te agrada. Você sabia que o guisado que Jacó ofereceu para Esaú, para vender a sua primogenitura, o texto faz questão de dizer que o guisado de lentilha era vermelho, igual Esaú? Satanás jamais vai te propor algo para destruir seu destino que não se pareça com você. Eu estou falando isso aqui e vou falar mais abertamente porque tem alguém aqui que o Espírito de Deus está falando comigo que você se acha madura demais. Você está hoje aqui me ouvindo e está só provando. Já ouvi essa mensagem, Camila, então Deus quer te livrar. Seja humilde. Se submeta a ela e para de ficar, testando o pregador. Minha filha, você sabe quantos anos eu tenho de crente? Minha filha, o que eu sei é que Satanás foi gerado por Deus no céu e agora ele mora no inferno e você quer me dar carteirada? Seja humilde. Seja humilde. Seja humilde. Morreu ele em Harã e ali foi sepultado. Harã. Morreu ele aonde? E ali foi sepultado. Harã não deve ser um lugar ruim. Por quê? Porque quem vem possuído de riquezas da terra de Ur dos Caldeus só aguenta ficar em Harã se estiver bem estabelecido, sim ou não? Mas diga para mim, a promessa futura de Deus a Abraão foi aonde? Foi aonde? E o que o texto aponta para o nível de riqueza, prosperidade e abundância de Canaã vai muito além do que qualquer outra terra, porque o texto diz: Canaã, terra que mana. O que é isso? Terra que não precisa de tanta ajuda para produzir. Terra de sustentabilidade. Existem lugares de riqueza que dão muito medo. Por quê? Porque quanto maior a riqueza, dependendo de como ela foi gerada, maior o trabalho para manter a riqueza. Por isso que riqueza maior é confiar em Deus. Porque não há lugar de riqueza que Deus não te dê estabilidade. Canaã era um lugar de estabilidade, um lugar de muita prosperidade, um lugar de muita manutenção. E essa é a terra que o Senhor tem para os filhos de Abraão, para Abraão e para a sua herança. Mas quando o Senhor se aproxima de Abraão, agora você vai entender comigo. E eu não vou pregar os outros tópicos não, nós vamos ficar só no sai. Quando a gente chega no capítulo 12, aí a gente entende por quê que Deus não diz para Abraão: paz, tudo bem, então eu sou que falo com... Não, olha isso, ouviu a voz do Senhor e já ouviu assim: sai. Irmão, para pensar por um instante, porque isso aqui não é figurado, isso é literal. Isso é literal. Agora você começa a entender comigo. Abraão está residindo em um lugar que trazia o nome da memória do irmão que fez seu pai se mudar para esquecer, não do irmão, da dor, do luto. E agora, se isso já era difícil para Terá, pai de Abraão, que fez uma mudança para tentar esquecer, imagina o que é, porque Terá perdeu um filho, mas Abraão perdeu o irmão mais novo e o pai.
Agora, para completar a situação psicológica do homem, ele perde o pai no lugar que traz o nome do irmão, e ele coloca a lápide do pai. Lápide aqui é figurado para você entender, no lugar que carrega o nome do seu irmão. Tá ruim ou não tá? Tá puxado ou não tá? É difícil ou não é? Ele pode estar cercado de riqueza, ele pode estar cercado de servos e servas, ele pode ter camelo, cavalo, ovelha, mas nada tem o poder de substituir a carência de um coração que não atingiu o seu destino, a carência de uma família que sabe que não está onde Deus queria levar. Agora, olha que situação complicada, preste atenção. Deus agora vai aparecer e vai traçar na vida de Abraão, eu já não me alongo. Deus vai aparecer e vai traçar na vida de Abraão um destino cujo endereço é o mesmo lugar de onde o seu pai, que era melhor do que ele, que era mais velho do que ele, que tinha filhos, família, status, prestígio, sucesso, mas que não foi capaz de chegar onde ele sabia o caminho. Quem está me ouvindo, diga amém. Agora você imagina, o camarada Abraão, em todo esse processo, vem agora Deus e fala com ele: sai, porque eu vou te levar para uma terra. Imagina Deus dizendo para Abraão, não foi o caso, mas imagine Deus dizendo a Abraão: e esta terra é tua. Perdi meu irmão por causa... Perdi meu irmão. Me mudei por causa da morte de alguém. Papai deu a direção desse caminho, morreu no meio, e hoje eu vivo no lugar que traz a memória do irmão que papai quis esquecer a dor do luto, e tenho aqui a lápide dele, tenho aqui a memória da dor de ter enterrado meu pai no lugar que trazia o nome de meu irmão. Meu pai era mais velho que eu, mais inteligente que eu, mais bem sucedido do que eu, tinha mais filhos do que eu, mais experiência do que eu, e morreu aqui. Duas verdades você vê no texto. Primeira, há uma predisposição muito rápida em Abraão querer sair. Olhe para mim, ele ainda não conhecia Deus. Então há um encontro aqui, maravilhoso. Uma voz que lhe dá garantias de poder sair de um lugar que você não tem mais prazer de ficar. Quem teria prazer de ficar neste lugar? É só você parar para raciocinar emocionalmente. Que alegria há em ficar em um lugar que todos os dias me traz as memórias mais difíceis. Ele ficou no meio. Só que preste atenção, Deus não trouxe Deus não trouxe Abraão e manifestou a sua voz somente para terminar o que Terá começou, mas para fechar o ciclo que Terá abriu, porque o que Deus vai fazer na vida de Abraão é novo. E para que isso aconteça, Deus vai curar memórias antigas, mas não vai acessar o trauma de Abraão. Então ele sabe que o lugar que ele vai fazer Abraão e sua geração chegar é Canaã, mas no dia que chama ele, Deus não conta. Deus sabia, é Canaã, mas não conta para ele. Deus trouxe alguém hoje aqui, ele está falando algo muito sério. Sabe o que ele está dizendo? Não insista em me perguntar coisas que você não está pronto para saber a resposta. Existem áreas da sua vida, olhe para cá, questionamentos, dilemas, coisas que Deus está falando comigo aqui agora, que não é um dia, nem dois, nem 3 vezes que você pergunta ou não, mas existem perguntas que você tem feito para Deus há anos, e Deus não responde. Deus está dizendo, não é porque eu quero te castigar, não, é porque a tua fé não está preparado para aceitar essa resposta. Eu não te contei tudo para guardar a tua fé, eu não te contei tudo para preservar a sua emoção, eu não te contei tudo para você não esgotar a sua energia. Você pensa que Deus está se silenciando para te privar? Não, o silêncio de Deus é para te poupar. E quanto mais você pergunta e Ele não responde, é porque Ele quer elevar o nível da tua confiança.
confiança. Se você só sair da onde Ele te manda, se Ele responder para onde te leva, isso não é obediência, é oportunismo. Isto não é obediência, é interesse. Só que Deus trouxe eu e você hoje aqui para dizer uma coisa, e quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja hoje. Não é a tua experiência que vai te levar mais longe, não é a tua geração que vai te levar mais longe, não é o currículo do teu pai que vai te levar mais longe, não foi os dias que tua mãe viveu que vai te levar mais longe. Deus está dizendo: eu não estou contando para este tempo com a história dos que vieram antes de você. Então pare de se preocupar com quem caiu, pare de se comparar com quem morreu, pare de levantar a régua de quem queria chegar e não chegou, de quem queria fazer e não fez, de quem queria ler e não leu, de quem queria estudar e não estudou. Você olha às vezes para homens de Deus que tiveram mais nome do que o seu, mais autoridade do que você, mais relevância pública do que você, e às vezes na história deles tem uma morte, tem uma queda, tem um deslize, e você diz: se fulano que lia mais a Bíblia não conseguiu, como é que eu vou conseguir? Se o outro que estudava mais não conseguiu, como é que eu vou conseguir? Se o outro que tinha mais unção do que eu não conseguiu, como é que eu vou conseguir? E você está deixando o seu destino paralisado por causa dos traumas e das comparações que você tem na memória do teu passado. Aí Deus te trouxe hoje para uma terapia intensiva, e Ele está dizendo: só vou te contar o que te cabe saber. E uma das coisas que te cabe saber agora é que não é currículo, não é quantitativo de vezes que leu a Bíblia, mas é a capacidade de obedecer o que Deus fala, que vai te garantir um destino que nem teus pais tiveram, que nem tua mãe teve. E eu não estou dizendo de gente que teve um passado lindo e relevante só não. Talvez você está me ouvindo aqui e está dizendo: Camila, mas o passado do meu pai é lindo, o legado da minha mãe é maravilhoso. Mas às vezes no trauma isso também te paralisa, porque você pensa: eu jamais vou ser grande como meu pai, eu jamais vou ter a coragem da minha mãe que criou não sei quantos filhos. Só que Deus está dizendo para mim e para você: eu não te chamei para continuar o que eles começaram, eu te chamei para inaugurar algo novo que ninguém na tua casa viveu. Camila, e tem base bíblica para isso? Tem. E quem tem ouvidos ouça. A carta aos Hebreus vai ser clara sobre a obra do Cristo que em nós opera. Vai ouvindo. E o que a palavra de Deus diz é que Jesus não veio para dar continuidade ao que os profetas iniciaram. A palavra do autor da carta aos Hebreus diz assim: portanto agora tira o primeiro para estabelecer o segundo. Quem é o primeiro? A lei e os profetas. Josué sucede Moisés, Eliseu sucede Elias, e assim sucessivamente. E João Batista, quem sucede ele? Não, porque Jesus não sucede ninguém, e João Batista também não sucede, ele antecede. Derramará súria. João Batista, quando perguntam: tu és profeta? Quem tu és? Ele diz: eu sou amigo do noivo. Pode olhar, teologicamente falando, ele está escrito no Novo Testamento, mas ele não pertence à graça que viveu e também não pertence à lei que pregou. Ele realmente é utilizado como alguém que vem para anteceder, aquele que divide o antes e o depois. Vai ouvindo. O antes, derramamento de bode, do sangue de bode, para perdão de pecados. O antes, o sacerdote fala pelo povo. O antes é necessário uma continuidade, mas o depois de Cristo, aí o autor da carta aos Hebreus escreve: tira o primeiro, lei, profetas, rituais, sangue, derramamento. Olha isso, tira o primeiro. Que é isso? A continuidade do ciclo. A continuidade do ciclo. Tira o primeiro para estabelecer. E aqui de cara tu aprende duas coisas. O primeiro foi muito poderoso, mas não é permanente, é removível. Agora o segundo veio depois, mas ele é estabelecido. Olha isso, tira o primeiro para estabelecer o segundo. Então o primeiro se mexe, o segundo ninguém mexe. O primeiro tira, o segundo ninguém tira. Aí você começa a entender João Batista dizendo: eu não sou o noivo, eu sou amigo do noivo. Eu não sou ele, eu sou a voz que anuncia ele. Convém que eu diminua e ele cresça. Porque, entenda, porque eu sou passagem, ele é eterno. Eu
sou divisão, ele é ciclo perfeito. Aí o autor da carta aos Hebreus diz: porque antes esperávamos o que era perfeito, mas agora o que é perfeito já chegou. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Aí João Batista vai dizer: convém que eu diminua e que ele cresça, convém que eu desapareça. Tudo que veio antes dele é transitório. Presta atenção, Jesus não veio continuar o que Moisés começou, Jesus não veio continuar o que Josué continuou, Jesus não veio começar ou continuar o que Elias fez. Quando perguntaram para ele, ele disse aos discípulos: quem o povo diz que eu sou? Ora, uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é João Batista, outros dizem isso, aquilo. Aí Pedro vai dizer assim, Jesus pergunta: e vós, quem vós dizeis que eu sou? Aí Pedro disse: ora, tu és o Filho do Deus vivo. Sabe o que ele está dizendo? Tu és incomparável, tu és único, tu não és transitório, tu és permanente. Tu não veio para continuar, tu veio para estabelecer. Eu estou sentindo a graça desse Deus aqui, e você vai entender o que eu estou dizendo. Terá não tinha Cristo, Abraão não o tinha, mas Cristo disse: Abraão me viu no meu dia e glorificou. A Abraão só lhe cabia glorificar, mas hoje aqui ele vive em mim e em você. A palavra de Deus não diz Cristo no céu, apesar dele estar lá, mas diz Cristo em vós, esperança da glória. Se ele está em você, tudo que ele estabelece em você não é para o que é transitório, não é para o que é comparativo, não é para o que é temporal, mas aponta para o que é eterno, aponta para o que é novo, aponta para o que resplandece. Camila, eu não entendi. Isaías 60 é messiânico. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vem nascendo sobre ti. Vem comigo, olha o que o profeta diz: eis que faço uma coisa nova. Meu Deus, há uma autoridade profética muito grande aqui. Levanta a mão direita o mais alto que você puder, coloca a esquerda na mesma altura. Quando eu disser 3, você vai abrir os braços sobre a vizinha e vai ministrar sobre ela ou sobre ele, o vizinho. No 3, você vai dizer uma coisa nova e não uma coisa antiga. É 1, é 2, é 3, diga! Você não vai ser a continuidade dos teus pais, você vai ser a coroa da obra de Cristo. Você vai apontar para Cristo. Isso aqui é mais sério do que a gente imagina. É mais sério do que a gente imagina. Deus trouxe gente hoje aqui para dizer: eu não estou te chamando para continuar, eu estou te chamando para inaugurar uma coisa inédita, uma coisa sobrenatural, uma coisa que ninguém antes dos seus dias viveu ou apontou. Quem ainda aguenta mais 10 minutos, diga glória! Essa desgrama, essa desgraça de comparação está tolhindo o teu chamado. Essa régua que você criou, baseada em pessoas que você se inspirou. Não é problema se inspirar, mas não torne suas referências seus ídolos. Essa desgraça dessa régua que você levantou, que acha que para ser usada com a mesma envergadura tem que pregar igual fulano prega, tem que cantar igual ciclano canta, tem que adorar igual a outra adora, tem que... Não me irrita não, garota. Ó meu Deus, pegando essa régua hoje, quebrando e dizendo: seja livre, deixa eu escrever teu destino, deixa eu apontar teu caminho, deixa eu contar tua história.
Olha isso, gente. Às vezes Deus não conta algumas coisas do nosso destino. Ou seja, se é do nosso destino, nos pertence, sim ou não? Mas às vezes Deus está te privando de algumas informações que você perturba todo dia, para proteger a tua fé. Fé que tem que saber tudo para fazer não é fé. Queres ter fé? Caminha sem ter todas as informações. Queres ter fé? Quando ele disser vai, não pergunte para onde, só pergunte, vai comigo? Se ele disser vou, começa a andar e vai para cima, minha filha. Quem está entendendo, diga amém. Só para fechar, o autor da carta aos Hebreus deixa claro que Cristo não vem para continuar. Eu vou explicar isso para você da seguinte maneira, uma maneira que a maioria das mulheres que estão aqui vão entender. Imagine uma coisa que você gostaria muito de ter, e que para ter, mesmo não tendo todo o dinheiro para pagar à vista, você aceitaria usar todo o limite do cartão para pagar parcelado. Deus começou a falar. Tô brincando, ele está falando desde o início. Mas é que agora ele começou a revelar com detalhes. Ó, imagine, coisa que eu quero, cara, não tenho dinheiro para pagar à vista, mas tenho o limite do crédito no cartão e vou conseguir pagar se eu pagar. Imaginou? Isso era a gente tentando pagar a dívida do pecado. Então, à medida que a gente pecava, procurava um sacerdote e ia parcelando a dívida. Pecou de novo, ia lá e quitava mais uma, quitava mais uma. Morria sacerdote, nascia sacerdote, pecado continuava, a dívida também. Profetas ajudavam, denúncia de pecado, arrependimento, confissão, perdão. E vamos embora nesse ciclo. Aí vem aquele que não paga no crédito, só paga no débito. Vem aquele que não precisa pedir empréstimo. Ele não tem crédito no banco. O banco ele não precisa de novas modalidades de investimento. O texto diz que quando ele quer recurso, ele abre os seus tesouros na escuridade. Ele é tão tremendo que o texto diz sobre ele, ele falando na primeira pessoa acerca de si próprio: minha é a prata. Deus não tem conta, Deus tem morro, montanha, abismo, você está entendendo? Firmamento. Do Senhor é a terra, sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Aí, se a terra tivesse uma escritura assinada, ela estaria escrita: Iavé, eu sou. Aí vamos lá, vem ele, Jesus. A dívida está lá, parcelada. Em quantas vezes? Esquece. Parcelada. Aí o autor da carta aos Hebreus diz: tira o primeiro para estabelecer o. Imagina a tua dívida. Imagina o crédito e o cansaço de tentar pagar um negócio que vê 2 de 3 e não acaba, 3 de não sei quanto e não acaba. Imagina 3 de 60 mil e não acaba. Aí vem ele e tu com aquele, quem lembra da época do carnezão? Parecia um sanduíche, quem lembra? Parecia um hambúrguer aquele negócio. Aí imagina você pegando aquilo depois dele ter vindo
e indo lá no banco que você deve o crédito e dizer assim, ó, vim aqui pagar a parcela 300 de não sei quantos mil parcelas. E aí o cara vai lá, olha teu nome e diz assim, tá pago. Aí escute isso. Sabe aquilo que você tinha parcelado? Olha para tua irmã com a maior alegria do mundo e diga assim, tá pago. Sabe o que ele está dizendo? Eu não vim dar continuidade à forma como você aprendeu. Eu vim te mostrar que eu inaugurei um método novo. Por isso Deus quer que você quebre essa régua. Um método novo, mais simplificado, definitivo e permanente, de poder ter quitado aquilo que você só conseguia pagar. Faz festa aí pro teu irmão e diga pra ela, tá pago. Não, só quem sabe o que é ter uma fatura inteira paga. Olha pra quem tá do teu lado, grita pra ela, diga, tá pago.